Paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma mensagem, a qual o Senhor ele colocou no meu coração. Eu estava aqui meditando a importância de nós permanecermos em oração mesmo em casa. Sabemos que estamos em tempo de pandemia, tempo de isolamento social, né? Algumas igrejas, alguns templos não estão abertos, outros templos estão abertos somente no domingo, né? Com o horário reduzido. Mas eu quero dizer para mim e para você nessa manhã a importância da igreja permanecer em oração em casa. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 12, eu vou ler o versículo 5 e o versículo 12. O versículo 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Veja bem, a história, no capítulo 12, ela vai nos contar a história, a qual Pedro ele foi preso, né, por Herodes, e a igreja ela continuava orando por Pedro. Né? Então no versículo 5 a gente olha e a gente imagina o quê? Que o templo estava aberto, que a igreja, o povo, né, os evangélicos iam para a igreja orar pela vida de Pedro, né? Mas no contínuo da história a gente vai ver o quê? Que o povo eles estavam permanente em oração nos seus lares, né? Muitos se ajuntavam nos lares, tá? Estamos em tempo de pandemia, é tempo de nós ajuntar no nosso lar e fazer o nosso culto, a nossa adoração, né? Prestar a Deus um culto ao Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque mesmo em pandemia, o Senhor, ele continua operando. Mesmo em pandemia, o Senhor ele continua operando. Porque o Senhor, ele requer de mim e de você a dedicação a Ele. Que eu e você continue adorando a Ele, né? Certa vez, quando Jesus ele teve com aquela mulher, né? Ela perguntou: Senhor, aonde devemos adorar? Um diz que é no monte, outro diz que é em Jerusalém. E aonde que nós devemos adorar? E Jesus disse para ela: o Senhor procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não interessa onde é que você vai adorar. O interessante é que você adora de todo o seu coração, que você adora em espírito e em verdade. Então, Pedro estava preso, a igreja orava pela vida de Pedro. E a Bíblia diz que o anjo entra na prisão enquanto a igreja orava em casa. Estamos vivendo um momento de isolamento social onde nós vivemos em casa. E a Bíblia diz que o anjo entra na prisão, tira Pedro de dentro da prisão. Eu não vou contar a história para o vídeo não ficar longo, mas o anjo tira Pedro de dentro da prisão. E depois que ele sai de dentro da prisão, o anjo deixa Pedro seguir a sua caminhada. E a Bíblia diz que Pedro vai à casa de Maria, a mãe de João, que tinha por sobrenome de Marcos, onde estava ali orando. Então o que eu quero dizer com isso? Enquanto você ora na sua casa, Deus faz milagre lá na cadeia. Enquanto você ora na sua casa, Deus faz milagre na sua família. Enquanto você ora na sua casa, Deus faz milagre no meio da igreja. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Pedro chega na casa de Maria e ele bate na porta, né, do pátio, uma menina, ela sai
e escuta a voz de Pedro. Escuta a voz de Pedro. E ela não abre a porta, ela volta para dentro de casa, ou seja, ela volta para onde eles estavam orando e avisam, né? Ela disse assim no versículo 15: e disse-lhes, versículo 14: e conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correu para dentro para anunciar que Pedro estava à porta. Ou seja, ela reconheceu Pedro pela voz e entrou feliz, contente, para avisar para as demais pessoas que estavam dentro da casa que Pedro estava por lá de fora. E no versículo 15, eles disseram assim: você está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e ele dizia: é um anjo. Se você está orando, se você está pedindo algo para o Senhor, não desacredita daquilo que você está pedindo. O interessante é que eles tiveram a facilidade de crer que um anjo estava batendo na porta do que crer que um anjo podia ir lá na cadeia e tirar Pedro de lá. Porque eles falou para ela: você está fora de si, isso é um anjo que está aí. Mas ela insistia dizendo que não, que era Pedro. Mas no versículo 16 a Bíblia vai dizer que Pedro perseverava batendo, e quando abriram, viram-no e espantaram. Então eu quero, através dessa passagem de Pedro, da passagem da igreja orando em casa, eu quero trazer a meditação para nós hoje, no momento de pandemia. Deus, ele não ouve eu e você só quando eu e você está dentro do templo. A igreja é eu e a igreja é você. Então, Deus, ele vai te ouvir na sua casa, vai te ouvir na rua, vai te ouvir no seu trabalho, vai te ouvir na igreja. Aonde você estiver, o Senhor, ele vai te ouvir. Porque o Senhor, ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que oram sem cessar. Então, eu quero deixar essa mensagem para você. No seu momento que você vai ouvir essa mensagem. Mas o Senhor, ele opera milagre mesmo em meio à pandemia. Você ora no seu lar, na sua casa, e Deus, ele liberta a pessoa da minha e da sua família que está em cativeiro, que está nas cadeias espirituais, que está na prisão espiritual. E o Senhor, ele liberta, através da minha e da sua oração, na minha e na sua casa. Então eu quero deixar essa mensagem para você, que ela possa edificar a sua vida, assim como edificou a minha vida, tá? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus.